Vamos continuar, 6 horas e 23 minutos. Agora a gente fala de energia elétrica. Por que, Rose? Ontem à noite, hein? Olha, foi apagão em quase toda Manaus. Digo em quase toda, porque o dado que a gente tem é de 74% da cidade. Faltou pouco ali para ser uns 90% a 100%, né? Praticamente todas as áreas de Manaus ficaram às escuras. Parte do interior do estado do Amazonas também. Isso mesmo, e quem vai contar pra gente o que aconteceu de fato é ela, Juliana Silva, que está por aqui, né? A gente tem uma resposta da concessionária de energia, ô Ju, e eu quero saber de você, sua noite foi mal dormida, foi tranquila, como é que foi? Bom dia para você. Oi, Rose. Oi, Luiz. Bom dia para vocês aí no estúdio, para quem está em casa, está nos assistindo, quem tem que acordar cedo para um longo dia de trabalho como a gente aqui do Manhã no Ar, com toda certeza teve uma certa dificuldade na noite de ontem, a partir do horário de 10h06 da noite. Esse horário foi o que a concessionária Amazonas Energia repassou através de nota oficial, que foi o ponto exato em que houve esse grande blackout. E vale a pena a gente destacar que é o terceiro blackout em menos de um mês que acontece aqui no estado do Amazonas e que dessa vez, de acordo com a Amazonas Energia, atingiu todo o Amazonas, para você ver o tamanho do prejuízo que foi esse blackout que aconteceu na noite desta quarta-feira, iniciou ontem e foi normalizando num período de tempo, mas perdurou ali até pelo menos às 2 horas da manhã. 2 horas da manhã que muita gente já está bem acordado, inclusive, para trabalhar pelo menos aqui no Manhã no Ar. Mas vamos lá, o que aconteceu? Tá todo mundo querendo saber. Houve um desligamento em uma das linhas muito importantes que abastecem aqui nosso estado do Amazonas, que é a linha Jurupari-Oriximiná. Não é a primeira vez que acontece nessa localidade, esse desligamento. Inclusive, no mês de março já aconteceram outros desligamentos e blackouts que também atingiram aqui a nossa capital amazonense e região metropolitana. Dessa vez, os principais atingidos aqui no estado do Amazonas foi em Manaus, na região metropolitana. Por exemplo, o município de Manacapuru, Presidente Figueiredo, também ficaram sem energia. Tenho aqui alguns dados que a Amazonas Energia repassou em relação aos horários, porque todo instante a concessionária foi enviando nota, a nossa equipe de produção acompanhou tudo isso, esse trabalho durante a madrugada, e a gente tem aqui para passar para você que está em casa, está nos assistindo, essa atualização. O horário do apagão foi exatamente às 22h06 desta quarta-feira, e a causa foi o desligamento na linha de transmissão de 500 kV Jurupari-Oriximiná, que faz parte do Sistema Interligado Nacional. O início dessa retomada começou gradativamente a partir do horário de 22h54, porque foi exatamente aí que o operador nacional fez a autorização para esse religamento, para essa então retomada do acender das luzes, assim a gente pode dizer, né, literalmente aqui no estado do Amazonas, e foi gradualmente. Bem, às 22h54, 13% da distribuição já estava normalizada. Meia-noite e 50% do fornecimento já havia sido restabelecido, de acordo com a nota da concessionária Amazonas Energia, e às 2 horas da manhã a concessionária afirmou que 100% da distribuição já estava normalizada. As cidades afetadas foram Manaus, Iranduba, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins e também o município de Itacoatiara, principalmente. Então atingiu boa parte do estado do Amazonas, o que diz a nota da concessionária Amazonas Energia, que todo o estado, inclusive, foi afetado. E a gente tem também um histórico aqui, né? Como eu disse logo no início da nossa conversa aqui no Manhã no Ar, essa já é a terceira vez em menos de um mês que acontece um blackout desse. O primeiro foi no dia 7 de março,
quando ocorreu o desligamento, uma falha na linha 500 kV Jurupari-Silves, afetando toda a cidade de Manaus, região metropolitana e municípios do interior. Logo em seguida, 20 dias depois, no dia 27 de março, por uma falha da linha de transmissão 230 kV Leituga-Manaus, também houve esse desligamento e atingiu a capital Manaus nas zonas oeste e zona norte aqui da nossa cidade. Bem, é esse histórico e aí muitas pessoas, claro, ficaram no prejuízo, uma vez que a qualquer momento tem esse apagão, as pessoas, elas, além de ficar sem dormir, prejudica quem tem o comércio, prejudica quem vai trabalhar, hospitais, escolas, comércio em geral, como a gente aqui já falou, enfim. Aí a gente agora está aguardando o quê? Uma resposta sobre a Amazonas Energia, como é que vai ser feito a partir de agora, uma vez que essas falhas são recorrentes e o principal atingido é, de fato, nós, que somos a população. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ju, pelas suas informações. Nós somos os principais prejudicados porque temos uma noite de sono mal dormida, porque temos prejuízo com os eletrodomésticos. Quantos eletrodomésticos não acabam queimando numa dessa? Quantas pessoas não ficam desabastecidas? Como o Luiz lembrou, quantas famílias ficam sem dormir, as crianças sem poder dormir direito, por uma energia que não é barata, a gente paga caro por essa energia, não é pouca coisa não, apesar de que ainda estamos naquela bandeira verde que não teve nenhum aumento, que significa que não tem nenhum problema para o abastecimento de energia elétrica. Quando a gente fala no Sistema Interligado Nacional, é uma rede, de fato, que interliga todo o Brasil. Nós já somos ligados a esse Sistema Interligado Nacional. E aí a gente se pergunta o que teria acontecido. Já que nós não temos problema nas hidrelétricas brasileiras, não há racionamento das hidrelétricas que estão sem água, os reservatórios, para a gente ter um problema, o que teria acontecido? Que pane é essa? Não há uma prevenção, uma manutenção. E se isso acontecer, não tem que ter um aviso prévio para a população se preparar para uma situação como essa? Ou a gente vai continuar sendo pegos de surpresa numa situação recorrente como essa, já é o terceiro apagão em menos de um mês? E a gente está falando de um período onde não é comum esse problema ser recorrente, que é numa época de inverno, que é numa época de cheia. A gente costuma presenciar isso principalmente em época de seca, no período de estiagem, que há o desabastecimento do combustível que é necessário para fazer rodar todo esse sistema interligado, Mas nós estamos em cheia, nós estamos numa época de inverno. 3 apagões no intervalo de um mês é algo que... É muita coisa. É muita coisa e a gente fica sem uma explicação, porque, como bem disse, todo mundo sabe que houve desligamento. Isso é verídico, porque todo mundo conseguiu perceber. A cidade viveu um apagão. Mas o que motivou esse desligamento? O que motivou essa pane? É essa explicação que nós estamos querendo e estamos tentando entender para justificar, de fato, tudo isso que ocorreu na noite desta quarta-feira e entre outras noites nesse intervalo de um mês. Só lembrando que a Amazonas Energia disse que essa resposta vai vir do Sistema Interligado Nacional, do ONS. Então vamos esperar essa resposta e continuar acompanhando essa situação para atualizar para você ao longo do dia. O que a gente contabiliza agora é o prejuízo da noite de sono, por isso você vai participando com a gente, compartilhando como é que foi a sua noite. Lembrando os nossos canais de comunicação, nosso número de WhatsApp para você participar. Também lá no YouTube, no chat, para você ir contando com a gente e compartilhando como é que foi a sua noite de quarta para quinta-feira. O prejuízo foi só no sono ou foi financeiro também? Porque a gente sabe que as grandes redes de supermercados de Manaus, elas têm ali uma alternativa, Eles trabalham nessa situação. Mas e o pequeno comerciante? E o dono de uma distribuidora de conjunto, de bairro? Como é que ficou toda essa situação? Lembrando que a gente passa por essa situação aqui em Manaus e a gente consegue dimensionar, mas no interior isso acontece rotineiramente, tá? Falo isso porque meus pais moram no interior e, energia que todo dia vai embora. Você fica contando, vai de manhã, se não vai de manhã, com certeza vai à tarde, vai à noite. Ou seja, é um serviço que não é oferecido da forma que deveria ser, porque a gente espera qualidade,
E a gente Paga paga a imposto. mudança de taxa, como você falou, né? Exato. A tarifa às vezes está no amarelo, no vermelho, no verde. Aí você paga também o poste que tem ali, né, bem em frente à sua casa. Quem tem, né, tem que pagar essa taxa do poste também. Ou seja, não é um serviço barato, como você bem disse, né, mas custa caro, né, cada vez que a gente passa por uma situação como essa. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!